E aí, galerite, tudo bem? Bom, aula de inglês hoje nós vamos dar uma continuidade ao estudo do Present Continuous com exercícios, tá? Nós vamos estudar então as formas das orações, tá? Afirmativas, negativas e interrogativas. Então, como que afirmamos, como negamos e como interrogamos usando esse Present Continuous. Antes da gente começar a aula, vamos lembrar, galera, data e pauta no caderno para deixar o estudo organizado, tá certo? Anotem a data e a pauta no caderno. As tarefas não deverão ser mais enviadas por meio de imagens, tá? Não é para fazer tarefa no caderno, porque vocês estão fazendo no link do grupo, tá? Então, no caderno, quando eu não pedir para copiar, quando não tiver no vídeo, copie o texto, etc e tal, não é para copiar. Você só vai colocar a data e deixar organizado ali no seu caderno, no seu estudo, tá certo? Somente aqueles alunos que não estão com acesso à internet que estão fazendo as tarefas aí no material que a escola está disponibilizando, tá bom? Bom, vamos começar então, vamos dar uma revisada, né? O que é o Present Continuous ou Present Progressive? Em português, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala, tá? Em português equivale ao gerúndio, tá? Lembra, ó, por exemplo, o verbo andar, andando, levar, levando. Então, eu estou andando muito. Eu estou levando meu cachorro ao pet shop. Eu estou achando que você está enganado. O verbo com as terminações em er, ó, estou comendo agora. Vejam que são verbos que nós utilizamos junto com o verbo estar, tá? Por quê? Porque eles indicam ações que estamos fazendo no momento, tá certo? Então, este é o present continuous. Bom, nós vamos aprender então agora como que nós afirmamos, negamos e interrogamos. A forma com que nós utilizamos essas orações na afirmativa tem uma formulazinha, tem um modelozinho, tá? Então olha aqui, ó. Utiliza-se o verbo to be no presente, né? Como auxiliar e ao verbo principal é acrescentada a terminação ing. Veja bem, eu tenho o sujeito, a pessoa, eu tenho o verbo to be, declinado, né, gente? Conjugado, obviamente, e eu tenho o verbo, que é o verbo principal, com o ing no final. Então, eu tenho essa oração aqui, ó. She is watching TV. She é o sujeito. Is é o verbo to be. Watching é o verbo assistir, que no caso ele termina aqui na letra H, ó, watch, mas aí o que eu coloco no final? O ing. E depois o complemento, que no caso é TV. Então, she's watching TV, ela está assistindo TV, tá? Então, vocês vão perceber que enquanto em português eu tenho as terminações ando, endo, indo, ondo no final do verbo, em inglês eu só tenho uma, que é o ing. Então, essa é a formulazinha da frase afirmativa. Como é que é a negativa? Eu vou seguir a mesma fórmula, mas eu vou colocar o not depois do verbo to be. Então, olha lá, ó. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Então, eu tenho de novo, ó, o sujeito, ela, o verbo to be, e depois do verbo to be o not, e aí então vem o verbo principal com ing no final, tá? Então, a fórmula da afirmativa e da negativa, elas estabelecem a mesma ordem, você só coloca o not depois do verbo to be, tá? No caso da interrogativa, o que acontece? Olha lá, ó. Quem aparece primeiro é o verbo to be, depois é o sujeito. Essa é a única diferença. Então, primeiro aparece o verbo to be, ó, is, depois o sujeito she, e aí vem o verbo principal com ing no final e o complemento, watching TV. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Bem simples, né? Então, é só comparar, tá? A afirmativa tem uma fórmula, a negativa tem outra e a interrogativa tem outra. Então, agora, o que vocês vão fazer antes da tarefa? Vocês vão voltar
Lá na pauta, onde vocês escreveram a data, na parte do caderno onde vocês escreveram a data e a pauta, vocês vão passar um traço e aí vocês vão escrever essas três formas, as três formulazinhas, tá? Vocês vão escrever isso aqui, ó. Afirmativa, afirmação. Vai escrever a fórmula e o exemplo. Depois você vai escrever negação. Escreve a fórmula. Não tem necessidade de escrever isso aqui, ó. Na forma negativa, vai direto para a fórmula. Escreve a fórmula e o exemplo. Depois, interrogação. Mesma coisa. Você vai escrever a fórmula e o exemplo. Não é para fotografar isso e me mandar. Isso aí é para a organização de vocês. Ah, a Paula pediu para copiar no caderno, mas ela falou que não precisa mostrar, não vou copiar. Aí o problema é seu, meu amigo, minha amiga, tá? Você não está sendo obrigado a copiar, não tem nem como eu controlar isso. Mas se você fizer isso, vai ser mais fácil para você aprender, para você memorizar, tá certo? E lembrando, não faz parte da tarefa, tá? Qual é a tarefa? A tarefa é a que você tem que ir lá no link. Eu coloquei até aqui mais exemplos, ó. Esses exemplos vocês também vão copiar no caderno, tá? Então, forma afirmativa, ó. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. A negativa, they are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. E a interrogativa, are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste? Então, olha só, nós temos aqui, ó, sujeito, verbo to be, verbo principal com ing e o complemento. Porque o complemento pode ser pode ser mais de um termo, tá? Sujeito, verbo to be, o não, o verbo principal com ing e o restante que é o complemento. Na interrogativa, primeiro o verbo to be, depois o sujeito. E aí vem o verbo principal com ing e o complemento. Lembrando, esses exemplos devem ser anotados, copiados no caderno e não devem ser fotografados e enviados para mim, tá? A tarefa é a que está no link, no grupo, tá? No dia no dia do plantão, eu vou postar de manhãzinha, tá? Vou escrever tarefa de inglês Paula Damante, que vai ser oitavos, esta daqui. Quando vocês entrarem no link, vocês vão ter aí este formulário, tá? Daí vocês vão escrever o nome, marcar a sala e aí assinalar a alternativa ali. No caso desse exercício aqui, ó. A frase é em inglês, ela está estudando Gente, se você não sabe o que é ela e se você ainda não memorizou o verbo to be, vocês vão ter que procurar aí e dar uma pesquisada, tá? Porque eu não revisei verbo to be, não. No meu canal tem uma aulinha lá de verbo to be pro 4º ano. Se alguém tiver com dúvida no verbo to be, entra lá no meu canal no YouTube e assiste essa aulinha lá do verbo to be, tá? Aí você vai marcar aqui qual é a frase que corresponde à oração ela está estudando. Depois, mesma coisa, a frase em inglês nós não estamos estudando, é isso, são esses dois exercícios de única escolha. E aqui vocês vão escrever essas três orações, ó. Ele está estudando, afirmativa, ele não está estudando, a negativa, e a pergunta, ele está estudando, que é a mesma coisa que a interrogação, tá? Então é só voltar o vídeo, tá? Se vocês quiserem já fazer no caderno aí antes de entrar no link, é só voltar no vídeo aí se tiver alguma dúvida, ok? Lembrando que na terça-feira eu e a Marcela estaremos lá. Na terça não, na quinta, né? De plantão, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Bom trabalho, have a nice class, boa aula para vocês.